No coração do porto de Pireu, banhado pela luz dourada e cansada do Egeu, repousa um trireme. Não é apenas uma embarcação, é o esqueleto flutuante de um dilema filosófico que tem atormentado os pensadores por milênios. Esta é a lendária embarcação de Teseu. Segundo a lenda imortalizada por Plutarco, o navio que trouxe o herói de volta de Creta foi preservado pelos atenienses como um monumento sagrado. Mas a preservação em um ambiente salino e corrosivo exigiu substituições constantes. Cada tábua podre era removida e trocada por uma nova, feita da mesma madeira, no mesmo formato. O paradoxo se instala silenciosamente. Se hoje observamos este casco, composto por peças que não viram a Baía de Creta, ele ainda carrega a identidade histórica do navio original? A matéria se transforma, a forma persiste, e a identidade se dissolve na névoa da continuidade. O trireme que vemos hoje é uma cápsula do tempo, mas também um registro de decadência incessante. A madeira antiga absorveu séculos de sal, sol e história. Cada fibra carrega a ressonância de batalhas esquecidas e longas viagens sob estrelas diferentes. Um artesão naval, herdeiro de uma tradição milenar, avalia os danos. Ele não vê apenas podridão, mas uma necessidade inexorável de renovação. O dilema prático precede o filosófico. Para que o navio continue a existir funcionalmente, ele deve ser despojado de sua materialidade original. A identidade do objeto está, paradoxalmente, presa à sua capacidade de ser alterado. A decisão de substituir a primeira tábua não é apenas um ato de carpintaria, é a admissão de que o passado, em sua forma física pura, é insustentável. O processo de ser exige um constante abandono do que foi. O som seco e ressonante da serra perfura a quietude do porto, marcando o início da metamorfose. Esta é a primeira tábua, o ponto de inflexão. Ao cortá-la, estamos removendo a materialidade do navio de Teseu. Se a identidade de um objeto reside em seus componentes originais, o navio, neste instante, já está menos ele mesmo do que estava um momento atrás. Mas se a identidade é mantida pela sua função, pela sua forma e pelo seu nome, então o dano é irrelevante, desde que a estrutura permaneça coesa. A filosofia da mudança é intrinsecamente ligada à prática da manutenção. A necessidade de preservar a continuidade histórica obriga-nos a destruir os vestígios físicos do original. A cada remoção, o navio se afasta um pouco mais de sua gênese material, aproximando-se, contudo, de sua perpetuação lendária. Esta dualidade entre o ser físico e o ser conceitual é o cerne do paradoxo. A nova madeira é luminosa, exalando um perfume fresco de resina e juventude, um contraste violento com a escuridão salina do casco restante. É idêntica em forma e dimensão, mas fundamentalmente diferente em sua história e densidade. Aqui, enfrentamos a distinção crucial entre substância e forma. A filosofia aristotélica nos ensina que a forma, ou eidos, é o que define um objeto. A substância, ou ile, é o que o constitui. O novo navio mantém o eidos do trireme, mas sua ile foi completamente alterada. Qual aspecto tem precedência na definição da identidade? Se construíssemos uma cópia exata do navio de Teseu, peça por peça, ele seria o navio de Teseu? Não. A identidade, argumentamos, requer continuidade temporal, uma cadeia ininterrupta de existência. Mas essa cadeia, neste navio, é agora mantida por uma sucessão de momentos de descontinuidade material. Meses se transformam em anos. O trabalho é meticuloso, mas implacável. Tábua por tábua, nervura por nervura, a memória do material original é varrida. O navio se torna um mosaico de épocas, um palimpsesto de madeira. Neste ponto intermediário, o paradoxo atinge seu pico. Qual proporção de material original é necessária para sustentar a identidade histórica? Se o navio está 50% novo e 50% antigo, é ele mais ou menos o navio de Teseu do que estava no início? A questão torna-se quantitativa e, portanto, irrespondível. É a identidade uma mera questão de contabilidade? Os carpinteiros trabalham alheios a estas considerações, eles se concentram na função, garantindo que o navio possa, novamente, cumprir seu propósito. Para eles, a identidade reside na capacidade de flutuar e navegar, uma identidade prática que transcende a composição atômica. Agora, ampliamos o dilema para nossa própria existência.
O navio de Teseu não é apenas uma metáfora para a madeira, é o espelho da carne. A ciência moderna confirma que nosso corpo é um constante projeto de renovação. Em média, quase todas as células do nosso corpo são substituídas em períodos que variam de meses a anos. Nossa pele é completamente nova a cada poucas semanas. O esqueleto se remodela. Fisicamente, a pessoa que assiste a este documentário não compartilha nenhuma partícula material com a criança que foi há 2 décadas. Se a identidade do trireme é comprometida pela substituição de suas tábuas, como podemos afirmar que somos a mesma pessoa que éramos no passado? Nossa continuidade não é física, mas sim informacional, uma complexa arquitetura de memórias, consciência e narrativa pessoal. Somos navios cujos cascos são refeitos continuamente, mas cujo leme da mente permanece, de alguma forma, no comando. O navio, agora em sua maioria composto por madeira nova, ainda carrega o peso do nome Teseu. É um ato de batismo contínuo. A identidade, portanto, deve ser compreendida como um rótulo, um título, um reconhecimento social e histórico que resiste à erosão material. Os romanos, com sua ênfase no direito e na continuidade legal, provavelmente diriam que o navio permanece o mesmo, pois o título de propriedade nunca foi quebrado. A função também impõe identidade. Este é um trireme construído para a guerra e o transporte, e enquanto puder cumprir essa função, ele é um trireme. A metafísica, a história e o direito oferecem perspectivas que se chocam. O que sustenta o ser é a persistência da estrutura formal, a narrativa que lhe é atribuída e a memória que a humanidade lhe dedica. É um acordo coletivo, mais do que uma verdade física. O paradoxo de Teseu tem um segundo ato crucial, frequentemente negligenciado, mas vital. E se as tábuas originais, cuidadosamente guardadas, fossem remontadas? Se os atenienses tivessem preservado a matéria original e a usassem para construir um segundo navio, qual dos dois seria o verdadeiro navio de Teseu? Aquele que manteve a continuidade da forma e da função no porto, ou aquele que retém a materialidade original, mas sem a linha ininterrupta de existência no mesmo local? Esta pilha descartada contém a verdade física do passado do navio. Ela é a matéria de Teseu. Mas sem a forma e a história de sua permanência, ela se torna apenas um monte de madeira velha. A identidade é, portanto, uma propriedade emergente, que requer tanto a essência da forma quanto o fluxo ininterrupto do tempo, embora cada um destes elementos possa ser contestado separadamente. O valor reside no que foi, não no que é meramente recuperável. O momento final. A última tábua original é substituída. O ciclo de renovação está completo. Fisicamente, o navio que agora repousa na doca não compartilha nenhuma molécula com o navio que chegou ali décadas atrás. Ele é, em sua totalidade, uma cópia material, mas não é uma mera réplica. É o resultado de um processo, uma manifestação do princípio de continuidade temporal. Ele permaneceu o navio de Teseu através de cada etapa de sua transformação. Se aplicarmos esta lógica à nossa vida, entendemos que nossa identidade não pode ser ancorada apenas em nossa composição biológica transitória, mas sim na memória, na consciência e na narrativa que tecemos ao longo do tempo. O eu é o fio da história, não a composição do novelo. A continuidade da consciência é a verdadeira quilha que nos mantém íntegros. O navio de Teseu está pronto para navegar. Ele corta as ondas azuis do Egeu, cumprindo sua função, honrando seu nome. O navio novo, que é o navio antigo, prova que a identidade é menos uma propriedade do material e mais uma qualidade da história. É um testemunho de que a mudança não é o oposto da permanência, mas sim a sua única garantia. Para que algo perdure, deve estar disposto a se desfazer e se refazer infinitamente. Assim também é conosco. Somos seres em constante fluxo, definidos pela nossa resiliência em manter a estrutura narrativa de quem acreditamos ser, mesmo quando o material de nosso corpo e mente é continuamente descartado e substituído. O verdadeiro paradoxo não é se o navio permanece o mesmo, mas sim como ele consegue persistir, apesar de tudo, como uma única e inquebrável história. A busca pela permanência em meio à mudança é a própria essência da experiência humana. Compreender o paradoxo de Teseu é reconhecer que a vida é um ato contínuo de autorreparação, onde a memória atua como mapa e a consciência como mastro.
Nossa identidade é nossa narrativa em andamento, e é o valor dessa narrativa que nos torna singulares. Se esta jornada pelas profundezas da história e da filosofia lhe trouxe uma nova perspectiva sobre o ser e a persistência, considere ancorar sua jornada conosco. Para que possamos continuar a desenterrar e navegar por estes dilemas antigos e contemporâneos que definem a nossa humanidade, é essencial o seu apoio. Inscreva-se no canal para garantir que o nosso legado de conhecimento perdure, e deixe seu gostei para que esta narrativa alcance outros navegantes da verdade.